O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse Jesus: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das duas leituras, a primeira leitura do livro do Reis, do Santo Evangelho, estão uma para a outra. Nas duas, quase teríamos aqui um cenário montado. Nas duas se fala, numa da primeira, de uma criança que tinha morrido. No Evangelho era um jovem. O menino e o jovem, filhos de duas viúvas. Duas mães viúvas. Nós sabemos que a viuvez no judaísmo não era bem encarada. Não se compreendia. E a reflexão geralmente era esta: quem é que terá pecado? Terá sido a mãe, o pai, talvez o avô ou o bisavô, para que estas mulheres tenham ficado numa lástima destas viúvas. E com os filhos únicos, mortos, uma criança e um jovem. Toda a reflexão do judaísmo era encontrar o bode expiatório. Quem terá tido culpa disto? Porque, naturalmente, o judaísmo é monoteísta. E, portanto, Deus não pode estar do lado do mal. Não há um Deus do mal, como nas regiões cananeias e nas regiões do Médio Oriente. Há um Deus para tudo, para explicar tudo. O monoteísmo judaico, no monoteísmo judaico, a fidelidade ao Deus único, ao Deus que ama o seu povo, que não quer a morte do seu povo. Como explicar então que duas mulheres viúvas, situação chocante, tenham perdido o seu único filho, a viúva de Sarepta e a viúva de Naim? Mas não é tudo, qualquer uma delas não fazia parte, qualquer uma delas, portanto, não estava a fazer parte do povo. Eram marginais. E então temos o cenário montado. Na primeira leitura, o profeta vai ao andar de cima e ressuscita o menino. No Evangelho, Jesus enche de compaixão. É a Igreja, é Francisco. Nós vemos aqui até nesta atitude de Jesus o próprio Papa Francisco, como ele se aproxima dos mais frágeis. E parece que o vemos Jesus na pessoa dele dizer:
jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ou então, a entregar, como profeta, o menino à sua mãe. O cenário é este e a conclusão podemos tirar. Jesus está do lado da vida. Jesus veio ao mundo para parar, para fazer stop a todo e qualquer cortejo de morte. A morte é um mistério inexplicável, é quase um mistério inevitável. Faz parte do tecido da nossa vida. O nosso Deus não é um Deus de mortos, não é um Deus da morte, é um Deus de vivos. E, portanto, toda a atuação de Jesus na sua vida, até à sua morte e à sua ressurreição, é parar o cortejo de morte que envolve a humanidade e que nos envolve também a nós. Jesus veio para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Como explicar este drama da morte? Não tem explicação, quase que não tem explicação. E faz parte do nosso tecido, do nosso viver humano. E até nós sabemos da ciência, para viver é preciso morrer. Morrendo se vive e vivendo se morre. Para chegarmos um dia à plenitude da vida, que é a comunhão no amor. A única morte, a única realidade que a morte não pica, não afeta, é realmente o amor. O amor de Deus, que Deus nos trouxe, que Deus nos mostrou vivo, em sangue, em glória, na vida, no destino histórico, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Esta é a vida verdadeira. E esta é a vida que Jesus veio trazer e é a única vida que pode parar o cortejo de morte que nós vemos na Síria. Todos os dias nós assistimos à flagelação de milhares de inocentes. São crianças, são mães, elas estão por aí, em fotografias postadas nas redes sociais, na Síria, em Angola, em tantas outras latitudes, gente que é esfacelada, que é trucidada pelo poder da morte, pelo poder da iniquidade, porque a iniquidade é o nome verdadeiro da morte. Jesus veio ter connosco a humanidade, com todas as mães que vêm perder os seus filhos, e diz, consolando, não chores. E a humanidade tem desejo e necessidade de ouvir agora na sua igreja. É a igreja que somos nós os cristãos, que vimos à missa, que nos alimentamos do corpo do Senhor, que dizemos bastas vezes, o Senhor esteja contigo, está no meio de nós. Somos nós agora a humanidade, estes cristãos da missa da Eucaristia, que devemos fazer como Jesus fez. Não chores, mulher, não chores, homem, não chores, jovem, não chores, idoso, não chores, doente. Jesus vem ter contigo, está contigo. Esta é a missão da Igreja. É a missão do Papa Francisco, é a missão do Bispo Gilberto, é a missão de cada um de nós. Como é que isto se faz? Não há receitas, cada um no seu estado de vida. Se é um jovem, será com certeza na escola. Se é um trabalhador, portanto, um empregado, um bancário, enfim, qualquer outra profissão liberal, ou até a mais humilde, cada um a descobrir um modo de Jesus, como Jesus, de enxugar as lágrimas da humanidade. E hoje há tanta lágrima, e tanta lágrima que é preciso, e somos nós os cristãos, a gente da sensibilidade. Nós não vimos à missa só para cumprir um preceito, vimos para pedir a Jesus que nos cure, que nos afine a sensibilidade ao mundo em que vivemos.
É verdade, não podemos converter o mundo todo, não podemos mudar isto tudo de uma vez, mas cada um no seu lugar, na sua família, no seu trabalho, onde Deus o chamou, pode fazer qualquer coisa. É muito pequenino, Senhor, que eu tenho para te dar, mas é isso. É isso que podes fazer. Faz porque, sem dares conta, o mundo muda e o cortejo da morte vai mais devagar, até que pare junto dos pés de Jesus e Maria, a Senhora das Dores, acolha a nossa vida. Irmãos, é muito bonito este Evangelho, aliás, a palavra de Deus é sempre uma beleza. Mas vemos como Jesus é próximo de nós, como Jesus está próximo da humanidade. Não chores, mulher, jovem, levanta-te. Tanta gente que é preciso dizer, levanta-te. Não olhes para o teu pecado, não olhes para a tua ferida. Tanta gente que vive anos seguidos a escaramuçar, deixar passar esta expressão, a mesma ferida, e anda à volta dessa ferida, e rói, e deixa-se roer por essa ferida, e faz sofrer os outros por causa dessa ferida. E Jesus, não chores, levanta-te. E nós, os cristãos, os que seguimos Jesus, devemos ser esta palavra dele para a humanidade que aí está, tão esfacelada, tão necessitada de perdão, tão necessitada de cura espiritual. Tanta gente que vive doente, com o seu coração doente, já não é só o físico, é o coração, à espera de uma palavra. Não chores. E hoje, principalmente os idosos, os doentes, tanta gente que vive nestas cidades esquecida dos familiares, dos mais próximos, à espera de uma palavra. E a palavra é esta, é a palavra de Jesus. Não chores. Mulher, tens aí teu filho. Jovem, levanta-te. Que esta Eucaristia nos ajude a louvar o Senhor, porque Ele nos salva, porque Ele veio ter connosco, Ele tem compaixão de nós, como cantávamos no Salmo. Ele é o nosso auxílio, Ele converte em júbilo o nosso pranto, as nossas lágrimas. E cada vez que nós vimos a Eucaristia, cada vez que nós repartimos o nosso pão, e pão o que é? Não é só um pão material. Pode ser uma palavra, pode ser um sorriso, pode ser um gesto simples. Tudo isso é pão. E esse pão é o pão que mais falta hoje faz à humanidade. Não é a humanidade que está longe. É talvez aqui perto de nós, à saída desta igreja, talvez na nossa casa. É uma palavra. Não chores. E quem vem à missa tem que sair da missa com esta atitude de Verónica. O que é que fez a Verónica? Diante de Jesus esfacelado, com ternura, pegou naquele pão e limpou-lhe o rosto. E nós, quando vemos à missa, é a mesma atitude. Saímos daqui para enxugar lágrimas. Não precisamos se calhar de palmilhar quilómetros, nem ir a Palmela. Talvez aqui em Setúbal. Enxugar as lágrimas. Foi isso que Jesus fez. E por isso Ele é o Senhor da vida, e por isso Ele vive connosco e nos mobiliza para irmos ao encontro uns dos outros, porque esta é a verdadeira fraternidade, este é o verdadeiro céu. Não é o céu que está só para lá depois da vida mortal. O céu que nós devemos de construir aqui com a força do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor. Assim seja.